Sabe aquele problema que nos persegue ou que a gente vê que persegue a vida dos outros e a pessoa não se livra disso? Então, você quer saber o porquê que muitas vezes a gente fica insistindo por tanto tempo em algum problema, em alguma coisa que não está nos fazendo bem? Confira o vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e o vídeo de hoje é sobre por que é tão difícil mudar. Muitas vezes eu me deparo com situações em que as pessoas me falam: Natana, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que está de errado, mas eu não consigo mudar. Ou por que tal pessoa não muda? Ela sabe que isso está gerando uma série de prejuízos para a vida dela e mesmo assim ela insiste naqueles comportamentos. E gente, tem várias explicações do porquê que é tão difícil mudar na nossa vida. Uma delas é basicamente o fato de muitas vezes, mesmo que a gente tenha alguns comportamentos disfuncionais, esses comportamentos terem tido em algum momento da nossa vida uma função importante. Principalmente infância e adolescência. Quando a gente é criança, adolescente, a gente desenvolve algumas formas para lidar com algumas situações do nosso dia a dia, que naquele momento é o único recurso que a gente tem e aquilo funciona temporariamente e a gente continua muito apegado a isso porque teve uma função, ajudou a gente e quando adulto a gente acredita inconscientemente que aquilo vai continuar ajudando, porém não é mais o que acontece. Então tem uma função de que em algum momento aquilo deu certo na nossa vida e por isso que a gente formou aquele padrão. E o segundo motivo muito frequente também é porque quando a gente tem determinadas características, elas também nos trazem algumas vantagens, mesmo ruins, elas nos trazem algumas vantagens. Muitas vezes essas vantagens são muito menores do que as desvantagens, porém a nossa mente tem a tendência de negligenciar todas as desvantagens e colocar um foco excessivo nas poucas vantagens que aquilo nos traz. Então, por exemplo, se eu faço algo errado, se eu permaneço num relacionamento disfuncional, eu fico focada, mas tem aquela coisa boa que a pessoa me faz e esqueço todas as outras coisas erradas que a pessoa tem me feito, negligencio isso porque eu estou muito apegada a uma única ou poucas vantagens que aquilo está me trazendo. Então, é algo muito comum também. E o terceiro motivo é porque à medida que a gente desenvolve algumas crenças, algumas características, a gente passa a olhar a vida a partir disso e meio que engatar o piloto automático. Então, automaticamente a gente vai agindo assim. Muitas vezes a gente só se dá conta depois que a gente fez, depois que aconteceu. Tipo, falei de novo aquilo que eu sei que tá errado, que eu sei que é um padrão que eu não posso mais ficar repetindo, mas quando eu vejo, já falei, agora já foi, e na próxima vez acontece de novo e as coisas vão se perpetuando dessa forma. Então, basicamente, esses são os três principais motivos pelos quais é muito difícil muitas vezes mudar algumas coisas, mas obviamente que não é impossível. Por isso que eu tenho 3 dicas também de como a gente pode mudar aquilo que a gente reconhece que está gerando problemas na nossa vida, que está disfuncional. A primeira delas é a autoconsciência, gente. É a gente realmente parar, poxa, isso aqui é algo errado, é algo grave, que está me prejudicando, eu tenho que parar de pensar dessa forma, eu tenho que parar de fazer isso comigo ou com os outros e realmente se conscientizar daquilo, parar genuinamente para refletir sobre o que está acontecendo. A segunda é a gente deixar o nosso emocional de lado e realmente focar no nosso lado racional, que nessa hora é muito importante, do tipo, poxa, eu vou analisar de uma maneira lógica quais são as vantagens e quais são as desvantagens que permanecer com isso realmente me traz. E colocar peso nisso, assim, poxa, tem essa vantagem, mas tem todas essas desvantagens que pesam muito mais e por isso que eu preciso mudar para convencer a nossa mente realmente dessa mudança. E por fim, gente, nada mais é do que a gente realmente pesar ao longo da vida as desvantagens que a gente vai ter, do tipo assim, poxa, daqui a pouco eu vou me limitar a minha vida inteira a viver numa situação que me faz infeliz, que eu não gosto, que me faz muito mal, porque eu não quero passar o desconforto
de ter que tomar uma decisão, de ter que fazer uma mudança que vai resolver isso. Então, é a gente realmente olhar a coisa num contexto maior, do tipo, vale a pena passar a vida inteira refém desse problema pelo desconforto que eu vou passar diante da mudança, que é muitas vezes o que trava as pessoas de mudar, tipo, é desconfortável mudar, então eu vou ficar postergando, vou ficar evitando essa mudança. Mas a desvantagem de não mudar tende geralmente a ser muito pior. Então, essas são as minhas dicas para que vocês possam refletirem e analisar o que vocês precisam mudar na vida de vocês e, consequentemente, se encorajarem, então, para iniciar essa mudança, porque é difícil mudar, sim, mas com certeza não é impossível. Como eu falei já em outros vídeos, a gente que controla a nossa mente, nossas atitudes, e é sim possível a gente buscar uma vida melhor.